Vamos receber mais um convidado no Jornal da Manhã, segunda edição. O Conselho Municipal de Tributos de São Paulo começa a realizar julgamentos por videoconferência. O órgão julga recursos administrativos dos contribuintes contra cobranças de ISS e outros tributos municipais. Em razão da pandemia e a declaração de situação de emergência no município, todas as sessões de julgamento do Conselho foram suspensas em março. Para falar mais sobre essa novidade no CMT, falamos agora com o advogado tributarista da Gaia Silva Gaed Advogados, doutor Maurício Barros. Doutor, bom dia, obrigada pelo seu tempo, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. Nós que agradecemos, bom dia. Doutor, então, esses julgamentos por via videoconferência são novidade? De que forma devem funcionar na prática? E o senhor espera um volume de julgamentos principalmente relativos a quais assuntos? Bom, a gente já tem uma experiência, né, com outros tribunais, né, que estão adotando aí os julgamentos virtuais. Hoje se inicia, né, a primeira sessão de julgamento do CMT, né, do Conselho Municipal de Tributos, não é? Existe uma portaria, né, que foi publicada traçando todo o regramento para isso, né, e a gente espera sim que haja aí uma pauta com muitos processos, né? Hoje havia já um volume de processos de acordo com o histórico, né, das sessões, e já foi publicada também a pauta da semana seguinte, né, da semana que vem para os julgamentos da próxima semana. Ok, e com a gente aqui também o Marcelo Matos com uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Matos? Olá você e também aos ouvintes e internautas da Jovem Pan, prazer tê-lo conosco aqui, doutor Maurício. Eu imagino que ao final desse processo há uma grande expectativa de uma intensa judicialização, mesmo ao longo da pandemia. Nós já tivemos inclusive decisões em segunda instância, por exemplo, proibindo despejos, autorizando restaurantes a não pagar empréstimos em razão justamente da ausência de atividade econômica. Como é que o senhor avalia essa situação pós-pandemia, essa enxurrada de ações esperada na Justiça? Acredito que vai ter muitas ações, né, realmente, né, enfim, as pessoas e as empresas, né, estão com problemas de caixa, né, então salários podendo ser reduzidos, muitas pessoas perdendo os empregos, então eu acho que realmente vai ter uma enxurrada de ações na Justiça para rever contratos, né, rever aí condições de contratadas, né, para as mais distintas atividades, não é? Provavelmente vai ter isso mesmo, né? Agora, doutor, antes de chegar aos processos, às situações judiciárias, vale a pena as empresas tentarem negociar? Negociação é uma palavra do momento, ainda mais tendo em vista o momento da pandemia? Acredito que sim, né? Acredito que sim. A gente está tendo aí uma situação de força maior, né? Então é algo inesperado, algo que mexe com a estabilidade, né, das relações jurídicas em geral, né? E geralmente, né, os contratos prevêem cláusulas de força maior, né? Que as condições originariamente contratadas podem ser renegociadas, repactuadas, né? Para que possa haver aí um reequilíbrio, né, econômico-financeiro, um reequilíbrio aí das partes, né, durante as relações contratuais. Então, eu acredito que negociações, e que já estão ocorrendo, né, em grande escala, né, renegociações podem sim serão, né, bastante comuns, né, já estão sendo, né. E, doutor, o governo federal, os governos estaduais têm facilitado os pagamentos de impostos e de dívidas em geral de empresas? Sim, nós tivemos aí uma série de medidas, né? Bom, as empresas do Simples Nacional tiveram uma prorrogação, né, para o pagamento dos tributos por parte do governo federal. Algumas contribuições sociais, né, também foram postergadas por 2 meses, né? Então, o PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição da agroindústria também foram prorrogadas por dois períodos de apuração, né, foram prorrogados, né, os vencimentos
vencimentos dos tributos, né? Alguns estados adotaram algumas medidas também para prorrogar, poucos, mas a gente tem alguma coisa. Algumas mercadorias, né, sobretudo ligadas, né, relacionadas ao combate à Covid, tiveram suas alíquotas zeradas ou reduzidas, né, em alguns tributos, né? Então, o imposto de importação, o IPI, né, que é o imposto sobre produtos industrializados, alguns também com ICMS reduzido, né? E aí álcool em gel, máscaras, equipamentos de proteção individual de pessoal de saúde, né? Então, muitos produtos tiveram aí suas alíquotas zeradas ou reduzidas nesses tributos que eu mencionei. Tá, ok. E, doutor, esses julgamentos por videoconferência devem começar? Já começaram? Como está o volume de processos nesse momento? Estão começando hoje, né? Esta manhã foi o primeiro do Conselho Municipal de Tributos, não é? Hoje está começando. Alguns tribunais judiciais já estão praticando isso, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Existe uma perspectiva também que o Tribunal Administrativo Federal comece a ter julgamentos em suas turmas ordinárias, né? Saiu uma portaria também recente regulamentando isso, mas ainda não existe uma pauta de julgamento definida neste formato para essas turmas ordinárias ainda, né? Então, de concreto, enquanto a tribunais administrativos tributários, nós temos hoje o CMT iniciando aí as sessões virtuais. Certo. Marcelo Matos tem mais uma pergunta para o Dr. Maurício Barros. Marcelo? Doutor Maurício, essa questão do julgamento virtual, a Câmara de São Paulo poderá aprovar um projeto que suspende por 180 dias, né, a postergação do pagamento do IPTU, também do ISS, ITBI e todas as taxas municipais por 120 dias. Como é que o senhor avalia essa capacidade também aí do contribuinte nesse momento de honrar os seus compromissos? E, ao mesmo tempo, a Prefeitura garante que não tem dinheiro, uma situação econômica também difícil para o município em fazer cumprir as suas principais ações nesse período de pandemia e outros serviços, evidentemente, do município. Claro. Veja, recolhimento de tributo tem dois lados, né? Tem um lado do contribuinte, do dispêndio do contribuinte, e o contribuinte tendo aí a necessidade de preservar empregos, né? Aí as pessoas jurídicas, né? E as pessoas físicas também com dificuldade, enfim, em função de suas obrigações mensais, não é? Então, existe aí uma perspectiva, né, de problemas, né, de caixa de pessoas físicas e jurídicas, e aí, claro, qualquer redução tributária é uma medida de alívio, né, para esse problema. Por outro lado, né, o outro lado da moeda do recolhimento de tributos, claro, são as despesas públicas, né, então é a pressão fiscal para fazer frente aí às despesas públicas, que em algumas áreas, sobretudo saúde, né, serão aí amplamente majoradas, né, por conta do combate à Covid. Tanto é assim que nós percebemos que houve uma maior movimentação do governo federal na questão de postergação de recolhimentos e pagamentos de tributos, né, de redução e postergação de recolhimento, né, nos prazos, né. Já os estados e os municípios, que são justamente aí os órgãos que estão mais à frente no combate por conta dos sistemas hospitalares, né, adotaram medidas mais tímidas. Então, claro, buscar um equilíbrio, né, entre a arrecadação e os gastos, né, e aí uma diminuição dessa arrecadação frente a um aumento de gasto realmente é um desafio muito grande, e qualquer medida tem que ser aí muito bem pensada e muito bem calculada, né, para que os serviços públicos essenciais não sejam aí, não sofram, né, uma piora, né, de qualidade e de quantidade, né? Certamente. E, doutor, como o senhor vê o cenário agora passando o pico da epidemia aqui no nosso país? A boa notícia em meio a tudo isso é que o pico, pelo menos dessa pandemia, vai passar. Como o senhor vê a movimentação com relação aos acertos de contas das empresas todas? O volume de trabalho deve ser principalmente relacionado a quê? Olha,
O pico da doença não coincide necessariamente, né, com um alívio, né, para as empresas, né, em geral, porque a gente tem um efeito aí no tempo, né? Então a atividade econômica que está sendo suspensa ou reduzida neste momento do pico da pandemia e nas próximas semanas, e tem ocorrido, né, claro, nos últimos 2 meses, né, ele vai ainda ter um reflexo nos próximos meses e talvez alguns anos para muita gente, né? Então a expectativa é que muitas empresas quebrem, né, inclusive, né? Então existe uma relação direta, né, entre a pandemia, claro, e o problema financeiro das empresas, mas a partir do momento em que a pandemia tem aí uma melhora, né, no quadro, né, aí no quadro sanitário, claro que vai ter uma melhora na economia, mas esse efeito não é imediato nas empresas, tá? Então vai ter muito desemprego, então vai ter uma queda de consumo, então a economia é muito complexa, né? Então a reação aí em cadeia das coisas que acontecem, né, no âmbito sanitário, eu acho que vão se prolongar um pouco mais no tempo. Agora, com relação a setores aí, se eu bem entendi a pergunta, setores aí que teriam aí um aumento, né, que já estão tendo talvez um aumento de demanda, claro, a gente tem toda a parte relacionada à saúde, né, a medicamentos e toda a parte de tecnologia, né, as pessoas aí tendo que trabalhar e se relacionar via internet, fazer tudo pela internet, né, então você tem aí com certeza algumas empresas que acabaram tendo um aumento de demanda, né, tudo que é serviços de delivery de produtos, né, também. Então, claro, a gente deve ter aí um percentual de empresas, né, que acabaram tendo um aumento de demanda, mas, né, no geral não, né, a queda foi sentida aí para grande parte das empresas, né. Seguramente. Doutor, para a gente encerrar, como o financeiro de uma empresa deve conduzir nesse momento se não sabe se a arca paga os seus impostos, os seus tributos ou se paga os funcionários para não entrar numa demissão? Como se organizar em meio a essa dúvida para organizar os seus pagamentos, o seu dinheiro que tem limite, né? Olha, bom, primeiro ficar atento, né, às medidas que o governo já adotou, né, para a redução de tributos, postergação do recolhimento de tributos, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante, tem ajudado bastante muitas empresas, né? Muitas empresas também, aí ficando na área fiscal, né, tributária, estão Travou a imagem? Para tentar reduzir a carga tributária, recuperar créditos do passado, né, que deixaram de ser aproveitados. Enfim, existe uma série de medidas aí que podem também ser adotadas enquanto a gestão tributária, né? E do lado do trabalhador, né, existem também aí algumas medidas que o governo adotou, né, para reduzir aí o dispêndio das empresas, né? Redução dos salários de forma que o INSS pague uma parte, né? Enfim, tem algumas medidas aí, não é bem a minha área de atuação, era trabalhista, mas eu sei que existem medidas também que estão dando aí algum respiro sem necessariamente acarretar aí demissões, né? Que eu acho que é o principal que deve ser preservado, né? Sim, tem que se informar o máximo possível e tentar todas as negociações necessárias e possíveis antes realmente de deixar a empresa fechar as portas ou seus funcionários todos irem embora. Olha, muito obrigado pela nossa conversa esclarecedora. A gente conversou com o advogado tributarista da Gaia Silva Gaed Advogados, Dr. Maurício Barros. Ótima quinta-feira, obrigada mais uma vez pela entrevista, pelo seu tempo com a gente. Eu que agradeço, uma ótima quinta-feira para todos. Valeu, abraço. Obrigado.